Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos reunidos mais um dia para trazer uma mensagem de reflexão, trazendo aqui um devocional todos os dias aqui no final de tarde, trazendo uma mensagem. Hoje nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, Você que não é evangélico talvez não conheça esse texto, E você que é evangélico, certamente você já deve ter ouvido falar sobre esse texto. Meu nome é Rodolfo de Melo Nunes, E hoje vou estar aqui compartilhando a palavra com vocês, Não sou nenhum pastor, não sou nenhum pregador da palavra de Deus, Sou somente uma pessoa que ama a palavra de Deus. Um membro, porque melhor que trazer uma palavra de Deus, O Senhor fala aos nossos corações e da mesma forma que Ele fala comigo, que Ele também possa falar com você. Vamos lá? Lucas capítulo 17, versículo 11 diz assim: Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhes disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Queridos, nós estamos aqui com mais um texto maravilhoso da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus ia em direção a Jerusalém, a famosa Jerusalém, que até hoje ela é tão importante. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor ia para Jerusalém, ele passou entre a Galileia e a Samaria. E como vocês devem saber, os galileus e os samaritanos, eles não se davam bem, Havia uma constante briga. Por quê? Porque lá atrás, principalmente os samaritanos, eles acabaram se separando do povo ali que permaneceu fixo ali naquela região, acabou muitas vezes, adorando a Deus em outro local, que era o Monte Gerizim, E desde então isso trouxe uma profunda divisão entre eles, de forma que os judeus não se davam bem com os samaritanos, Eles acreditavam nem que os samaritanos pudessem ser salvos, porque eles foram separados, principalmente devido à desobediência de Salomão, que foi um filho lá de Davi, No final da sua vida foi desobediente e acabou tendo o reino dividido, onde uma parte ficou com Roboão e outra parte ficou com Jeroboão. Então houve essa divisão e desde então eles brigavam, desde então eles não se davam, Tanto os judeus como os samaritanos. E é interessante que eles estando saudáveis, eles não se davam, Eles não se comunicavam. Mas a história daqui da Bíblia vai dizer que, entrando ele em certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, E no meio desses 10 leprosos é interessante, Porque havia galileus e havia samaritanos juntos, Ou seja, quando eles estavam lá saudáveis,
eles não se davam, né? Eles não se falavam. Inclusive, quando o Senhor vai conversar com a mulher samaritana, ela fica assim abismada como é que o Senhor poderia falar com ela, né? Porque os samaritanos e os judeus não se davam. O interessante aqui é que no meio dos leprosos não havia essa divisão, né? Porque aquele que era leproso, ele era tido como imundo e ele era expulsado do meio dos galileus. E aquele que era samaritano, que houvesse adquirido lepra, ele também era expulso do meio dos samaritanos. E como ambos foram expulsos dos povos, eles acabaram se juntando, né? Olha que interessante. Enquanto eles estavam saudáveis, não, eles brigavam, eles não se davam, eles não se falavam. Mas agora que eles tinham lepra, ou seja, que eles eram imundos para os seus respectivos povos, que eram os galileus e os samaritanos, agora não havia problema nenhum entre eles ficar juntos, né? Porque agora eles eram imundos, né? Eles eram igualados como sendo imundos, né? Porque aquela pessoa que adquirisse lepra, ela era expulsa. Porque neste tempo não havia tratamento para a lepra, né? A lepra é a famosa hanseníase de hoje, né? Só que a hanseníase de hoje, ela não evolui para a lepra, porque hoje em dia nós temos tratamento, né? Você pode tomar os medicamentos e fazer tratamento de forma que o Mycobacterium leprae, ou seja, a bactéria que é responsável por causar a lepra, ela não evolui, né? Ou seja, você vai chegar no máximo a ter manchas vermelhas que se tornam e perder a sensibilidade ali. Mas virar feridas profundas não, porque inclusive o governo brasileiro disponibiliza tratamento gratuito para quem tem hanseníase, né? Mas nesse período, como não tinha tratamento, imediatamente você era isolado, você ia para um espaço, né? E naquele espaço você ficava para sempre fora da sociedade até você morrer lá abandonado, né? Você não poderia estar no meio das pessoas, né? No meio, na convivência ali na comunidade. E é interessante que a partir do momento em que eles adquiriram lepra, que eles foram expulsos das suas respectivas comunidades, aí não havia nenhum problema eles ficarem juntos, não tinha mais briga, não tinha mais nada, estava todo mundo reunido. É tanto que quando Jesus Cristo passa, este grupo de 10 homens misturados galileus e samaritanos, eles vêm até o encontro de Jesus pedindo que o Senhor deixasse-os limpos, né? Porque eles já tinham ouvido que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava. E os 10 vão até ali, começam a pedir, começam a clamar para que o Senhor os curasse, né? E a palavra de Deus diz aqui no versículo 14, que diz assim, e no versículo, na verdade, é versículo 14, isso mesmo. Jesus, vendo-lhe, disse, ide e mostrai-vos os sacerdotes, aos sacerdotes. E indo eles ficaram limpos, né? Quando Jesus estava ali com os discípulos, né, e com um grupo que Jesus sempre andava, o Senhor disse, vão lá, vão até os sacerdotes, e vão lá, mostrai-vos os sacerdotes. E quando os 10 iam caminhando em direção aos sacerdotes, ou seja, nas suas respectivas cidades, né? Ou seja, os samaritanos foi em direção a Samaria e o galileu foi em direção a Galiléia para se apresentar para o sacerdote. Na medida em que eles iam caminhando em direção ao sacerdote, eles foram curados, eles foram limpos. E aí é que é interessante, quando eles seguiram na caminhada, que eles perceberam que foram curados, dos 10, apenas um se lembrou. Apenas um, como a própria Bíblia diz, voltou para agradecer. Ou seja, ao perceber que ele estava limpo, ao perceber que o Senhor tinha o limpado, que o Senhor tinha purificado, que o Senhor tinha removido da vida dele aquela chaga que não tinha cura, que tinha feito com que ele ficasse completamente isolado da sociedade, ele volta agora limpo.
E a palavra de Deus diz que ele caindo, que é o versículo 16, né? E um deles vendo que, versículo 15, e um deles vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ou seja, ele deu meio a volta, limpo, e quando ele vinha no caminho, ele já vinha glorificando e adorando a Deus, e quando ele chegou perto, a palavra de Deus diz que caiu ele aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era um samaritano, né? Porque Jesus, ele era de Nazaré, ele era da Galileia, né? E como este homem que voltou era um samaritano, jamais um samaritano iria vir até Cristo para agradecê-lo, porque os samaritanos não se davam bem com os galileus, com os judeus. E esse não. Agora que ele estava limpo, agora que ele está purificado, né? Ele venceu esse preconceito, né? E ele vai até Cristo, se ajoelha aos pés do Senhor ali, cai no chão e agradece a Deus. E o Senhor olha para ele e diz, ou seja, Jesus pergunta para ele, ei, não foram 10 os que foram limpos? E onde estão os 9? Né? Ou seja, eu não limpei 10, porque somente um voltou para agradecer. Aí a palavra de Deus segue dizendo assim, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ou seja, os galileus, os judeus, era para ter voltado, para agradecer-me por eu ter curado. E não haveria nenhum tipo de empecilho, porque nós conversamos, nós lidamos, nós fazemos parte do mesmo povo, né? Mas não, eles não voltaram, eles seguiram lá para se apresentar para o sacerdote. E esse samaritano não. Esse samaritano, ao perceber que ele estava limpo, ao perceber que ele estava purificado, ao perceber que o Senhor tinha restaurado ali a saúde dele, que ele poderia agora voltar para o convívio social, voltar para a sua casa, voltar para o seu trabalho, voltar para a sua vida, ele vai até o Senhor e o agradece, mesmo o Senhor sendo um galileu, mesmo o Senhor sendo alguém de Nazaré, mesmo Jesus sendo um judeu, ele vai lá e se prostra diante dele e o agradece por aquilo que ele havia feito. E a palavra de Deus vai dizer no 19, então Jesus lhe disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, né? Ou seja, a tua fé te salvou, o teu coração grato te salvou, te transformou, te libertou, né? Então essa palavra, ela fala certamente aos nossos corações, queridos, né? Muitas vezes, quantas diferenças nós temos com relação às outras pessoas, né? Quando nós estamos saudáveis, né? Quando nós estamos respirando saúde, né? Quando nós sentimos superior ao outro, quando nós nos sentimos tão cheios de razão, né? Diante da pessoa, diante da sociedade, diante do mundo em que nós vivemos, que era assim, os samaritanos e os judeus ou os galileus eram desse jeito. Mas um dia que a enfermidade, a adversidade, a humilhação, que a lepra naquele período ali era uma doença extremamente humilhante, porque você era arrancado da sua família, você era arrancado do seu trabalho, você era arrancado da sociedade e você era colocado como excluído, como imundo. Aí não havia mais ego entre eles, não havia mais um senso de superioridade entre eles. Todos eles se sentiam iguais, né? Ou seja, quando a dificuldade, a enfermidade, a luta, a adversidade, a humilhação, ela bate à nossa porta, ela desmancha todos os nossos egos. Ela desmancha todos os muros que nós construímos, que nos apartam. Ela nos iguala
na mesma medida e na mesma altura. Então ali não havia mais diferença entre eles, não havia mais diferença entre samaritanos e galileus. Agora todos ali eram leprosos, rejeitados pela sociedade, abandonados completamente pela sociedade, tido como imundo, né? Ou seja, é como se aquilo ali fosse um castigo de Deus sobre eles por causa do pecado deles. É assim que aquela sociedade enxergava. É como se Deus estivesse castigando, humilhando eles por causa do seu pecado devido à enfermidade que eles enfrentavam. E a palavra vai dizer que o Senhor chega naquela região e quando eles estavam ali clamando, o Senhor purifica todos os 10, né? Quando eles vão correndo lá para se apresentar para o sacerdote, em ambas as cidades, né, Samaria e Galileia, eles são curados. E no momento em que eles são curados, um deles era samaritano, né? E é justamente esse samaritano que ninguém esperava que ele pudesse voltar para agradecer a um galileu, a um judeu por ter sido curado, que é justamente isso que ele faz, né? Porque muito bem, quando ele foi voltando, que ele foi curado, que agora ele estava limpo, ele poderia muito bem dizer assim: eu estou com vontade de voltar para agradecer, mas eu não vou voltar, porque os samaritanos não se dão bem com os judeus. Este homem, ele não vai me receber. Este homem, ele não vai querer conversa comigo e eu também não posso ter com ele, porque a gente não se dá, a gente não se fala, a gente não convive. E pelo contrário, querido, ele não ligou para nada disso. Ao perceber que estava curado, imediatamente ele deu a meia volta e voltou glorificando, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor. E não somente isso, quando ele chegou perto do Senhor Jesus Cristo, ele se ajoelhou como um sinal de humilhação, né? Ou seja, se prostrou aos pés de Jesus como forma de gratidão. E o Senhor olhou para ele e disse: não foram 10, porque somente você voltou. Ou seja, daqueles que eles menos esperavam que fosse voltar para agradecer, foi ele que voltou. Porque a multidão que acompanhava Jesus não era de samaritano, era de galileus, era de nazarenos, era de pessoal de Cafarnaum, ou seja, era toda uma turma que não se dava bem com os samaritanos. E neste momento, o único que volta para agradecer é um samaritano, servindo de testemunhos para aqueles que acompanhavam Jesus. Porque muito bem os outros, né, principalmente os galileus, poderiam ter voltado para agradecer, porque Jesus era galileu também. Mas não, eles correram para o sacerdote para se apresentarem aos sacerdotes como limpos e serem reintegrados de novo à sociedade, né? Porque era o sacerdote que dava essa autorização, essa chancela de poder agora voltar para o meio social, porque estava limpo e estava purificado. Esse não. Antes de eu ir me apresentar ao sacerdote, eu vou lá para adorar, para exaltar, para agradecer, engrandecer aquele que me curou, aquele que me libertou, aquele que me transformou, aquele que me retirou de um estado de humilhação, que me tirou de um estado de abandono, me limpou, me purificou, de forma que agora eu não sou mais imundo. Agora eu posso voltar para a minha casa, agora eu posso voltar para a família, agora eu posso voltar para o meu trabalho, agora eu posso voltar para a sociedade, agora eu posso voltar a frequentar a sinagoga, agora eu posso andar e vir sem nenhum problema. E este galileu fez por mim, eu vou lá e vou agradecer. E eu, para finalizar, eu pergunto a você: você que foi curado, você que foi liberto, você que foi restaurado, você que foi limpo por Cristo, você tem apresentado um coração grato diante do Senhor? Tem agradecido a Ele por tão grande misericórdia?
por Ele ter restaurado o teu casamento, por Ele ter restaurado a tua saúde, por Ele ter restaurado a tua casa, por Ele ter retirado você do lamaçal do pecado, por Ele ter promovido provisões na sua vida, por Ele ter abriu portas na sua vida que você jamais imaginou. Ele fechou portas na sua vida de dores, de sofrimento, de angústia que você jamais pensava que pudesse ser fechado. E será se ao ser curado, ao ser liberto, você partiu e esqueceu do Senhor, ou você fez o contrário, voltou para agradecer e reconhecer que foi Ele que salvou, que foi Ele que curou, que foi Ele que transformou. Querido, que você possa ter um coração grato, semelhante a este homem samaritano. Fechemos nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado e grande Deus maravilhoso, que esta palavra, Senhor Jesus Cristo, tão simples, possa ter falado ao coração dos teus servos, possa ter falado ao coração dos teus filhos, Senhor, de uma forma tão simples, tão singela, sem nenhuma tecnologia, Senhor, sem nada mirabolante, Pai. Eu compartilhei com os teus filhos a tua palavra, Senhor. E esta palavra vai ficar aí disponível aí na internet, Pai. A partir desse momento, Senhor, não posso mais fazer nada, Senhor. Mas o Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade, Pai, para fazer com que esta palavra, Senhor, possa entrar em muitos celulares, possam entrar em muitos tablets, podem ser compartilhadas, Senhor, em cantos que eu nem imagino que possa chegar, Senhor. E quando as pessoas vierem ouvir esta palavra, Pai, que esta palavra não desça vazia ao coração deles, Senhor. Que esta palavra possa cair no coração deles, ó Pai, gerando vida, gerando paz, gerando esperança, Senhor. Porque quantas pessoas uma hora dessa se encontram angustiadas, quantas pessoas uma hora dessa se encontram aflitas, quantas pessoas uma hora dessa se encontram totalmente rejeitadas, esquecidas e muitas vezes jogadas, Pai. E muitas vezes acha que não tem mais solução para si. Acha que a sua dificuldade não tem solução, acha que a sua enfermidade não tem solução, acha que todas as portas estão fechadas e jamais irá se abrir, Senhor. Que assim também era como esses leprosos. Até que um dia o Senhor passou aonde eles estavam, e ali o Senhor os libertou, ali o Senhor os restaurou. Que assim também possa ser, Senhor, com muitas pessoas que se encontram com lepras na alma, que encontram com lepras nos sentimentos, que encontram-se com lepras na área financeira, que encontram-se com lepras na área sentimental, que encontram-se com lepras, Senhor, em áreas tão sensíveis da vida, Senhor. Que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa socorrê-las, que o Senhor possa limpá-las, que o Senhor possa purificá-las. E quando elas alcançarem a libertação, quando elas alcançarem a cura, quando elas se encontrarem, Senhor, purificadas, que elas não esqueçam do teu amor, que elas não esqueçam do seu cuidado, Pai, que elas não esqueçam do estado que elas se encontravam e do estado que elas se encontram agora, Pai, porque foi assim com este samaritano. Ele reconhecia o seu estado de leproso, de miserável, de humilhado, de esquecido. Mas quando ele se encontrou limpo, o seu coração não foi tomado por soberba, o seu coração não foi tomado por um espírito de engrandecimento, de separação, de dissensão, não. Mas ele voltou louvando, agradecendo ao Senhor e se humilhando na presença do Senhor, agradecendo ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua misericórdia e pela sua benevolência. Senhor, fica com todos, abençoa a todos e concede aí mais uma noite de paz e de tranquilidade para todos. Querido, que essa palavra tenha falado ao seu coração, né? Que você possa seguir o nosso canal, que você possa compartilhar. Todos os dias nós estamos aqui trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida
não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, queridos.